Bom dia, meus queridos. Queria compartilhar com vocês essa meditação que estou fazendo hoje. Isso aí Este foi o texto que eu li hoje no meu devocional e queria compartilhar aqui umas aplicações que nós podemos fazer em cima deste texto. Que texto é esse, né? Salmo 3. Salmo 3, que começa dizendo aqui no título: Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, o seu filho. Estamos lendo aqui na versão Almeida Revista e Corrigida. Vamos ler o texto aqui. Senhor, como tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Esse texto aqui, como o título já diz, Davi escreveu quando ele estava fugindo do filho dele, Absalão. E nesse momento era uma guerra dentro do reino, ele guerreando contra o próprio filho e buscando aí refúgio e vendo que dentro da própria família dele ele tinha inimigos, em todo lugar ele tinha inimigos, ele estava cercado de inimigos. E ele se vendo cercado, às vezes sem esperança, Olha, muitas vezes quando a gente está com problemas, com diversidades na nossa vida, a gente busca a nossa família, busca nossos amigos. E Davi não tinha nem esse conforto da própria família, porque dentro da família dele é que estava vindo o inimigo dele, o próprio filho dele. Então ele não conseguia, provavelmente, achar nenhuma esperança, a não ser em Deus. E aí eles dizem aqui, muitos dizem, não há salvação para ele, nem em Deus. Ou seja, as pessoas estão falando assim, olha, ele está perdido. Mas Davi aqui ele está colocando assim, ó, mas o Senhor é o meu escudo. A minha glória, o que exalta a minha cabeça. Ele que era o rei, ele estava dizendo, quem exalta a minha cabeça, quem é a minha glória, não é o meu trono, não é o meu reinado, não é a minha coroa, mas é o próprio Deus. E aí ele fala também aqui, ó, com a minha voz eu clamei ao Senhor, pedi ao Senhor, me acheguei diante do Senhor, clamei ao Senhor e Deus me ouviu. E o que aconteceu então? Então eu me deitei e dormi. O que isso significa? Uma pessoa cheia de tribulação. De vez em quando eu passo por isso, de estar com tanta coisa na cabeça que eu não consigo dormir. Estou com tanta preocupação que eu não consigo dormir. Mas Davi aqui, cheio de inimigo perseguindo, cheio de gente atrás dele, ele clamou a Deus. E Deus deu tranquilidade para ele na alma dele, no coração dele, a ponto dele conseguir deitar e dormir tranquilamente, porque Deus o sustentou. Ele entendeu que o Senhor estava sustentando ele. E a aplicação para a gente, muitas vezes a gente não tem inimigo querendo matar a gente não tem conflitos dessa natureza que Davi estava tendo. A gente tem nossas próprias dificuldades, nós temos nossos próprios problemas, nós temos nossas preocupações. Como eu estava falando assim, muitas vezes eu não consigo dormir de preocupação, de obrigações que eu tenho dificuldade de fazer. Muitas vezes preocupado com o meu sustento, o sustento da minha família. Mas assim como Davi, numa situação extremamente difícil, provavelmente mais difícil do que a gente está passando, ele se achegou a Deus, colocou diante de Deus a sua dificuldade, Deus respondeu a oração dele, deu a ele tranquilidade para dormir. E ele disse, deitei e dormi, acordei
porque o Senhor me sustentou. Não só ele conseguiu dormir tranquilo, como ele sabe que ele acordou vivo, bem, porque Deus é quem sustentou ele. Que a gente possa também ter a nossa esperança colocada em Deus, porque o versículo 8 do Salmo 3 aqui diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Que eu desejo isso, que a gente coloque a nossa esperança em Deus, que Deus faça como fez com os inimigos de Davi em relação às nossas dificuldades. Deus feriu, Davi fala aqui, pois feristes a todos os meus inimigos no queixo. Para quem entende um pouquinho de luta, um golpe no queixo derruba os inimigos e quebra os dentes também. Tanto é que os lutadores profissionais usam a proteção do dente, porque se ele leva um soco aqui, quebra todos os dentes e ele é derrubado. Deus derrubou os inimigos de Davi, e que Deus também possa derrubar todas as nossas diversidades, todas as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas aflições, aquilo que nos preocupa, e a gente possa colocar nossa esperança em Deus. Muitas vezes falar isso simplesmente é difícil de realmente transformar isso que está na nossa cabeça em prática, mas é isso que eu estou querendo compartilhar com a gente, que a gente possa realmente colocar nossa esperança em Deus, porque o dia de amanhã a gente não conhece, mas Deus já tem tudo escrito e tudo planejado de acordo com a vontade dele. Existe uma outra passagem bíblica que diz: todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus fez é para a sua glória, e o que glorifica a Deus é o que é bom para a gente também. Afinal, foi para isso que nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificarmos a Deus e para vivermos tendo prazer e satisfação na glória dele. Que Deus possa nos abençoar, que nossa esperança esteja nele e toda a nossa preocupação seja derrubada. Que Deus derrube os nossos inimigos, nossas dificuldades, nossa preocupação, e a gente tenha a nossa esperança somente nele. Amém.